Em 1972, surge no Brasil um álbum duplo, sabe? Com uma capa que era pura poesia e mistério. Em vez dos artistas, a foto mostrava dois meninos anônimos, de costas, numa estradinha de terra. Uma imagem que deixava todo mundo se perguntando. E o curioso é que essa foto, tirada meio que sem querer pelo fotógrafo CAF, de dentro de um carro em movimento, acabou sendo a metáfora perfeita para o som que tinha ali dentro. Uma coisa meio rural, mas ao mesmo tempo super conectada com o mundo. Algo que nasceu de um encontro totalmente ao acaso. Essa é a história do Clube da Esquina. Mas olha, para a gente entender de verdade a alma desse disco, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, voltar no tempo e mergulhar no mundo em que ele nasceu. Um Brasil que era um grande paradoxo, cheio de contradições. Pensa só no cenário. O país vivia sob uma ditadura militar brutal. Era um tempo de muita repressão política, de censura. Mas, ao mesmo tempo, nos bastidores, nas frestas, borbulhava uma contracultura superhedonista, explosiva, que ficou conhecida como desbunde. E aí é que está a grande loucura. Esse ambiente opressor, de alguma forma, serviu de combustível para um dos momentos mais criativos da nossa música. É sério, no mesmo ano surgiram álbuns que são verdadeiras obras-primas, como o Transa do Caetano, Acabou Chorar e dos Novos Baianos. A criatividade simplesmente explodia no meio da escuridão. E foi nesse caldeirão cultural que o Clube da Esquina apareceu, com um som que, sinceramente, não se parecia com nada que já tinha sido feito. Vamos tentar então decifrar os ingredientes dessa receita que foi tão revolucionária. Era uma fusão sonora completamente inédita. De um lado, você tinha o Milton Nascimento, um artista já mais experiente, trazendo toda a complexidade da bossa nova e a liberdade do jazz. Do outro lado, chegava o Ló Borges, com 18 aninhos, injetando a psicodelia e a pegada pop do rock dos Beatles. E tudo isso mergulhado nas raízes do folk mineiro, sabe? O resultado foi algo novo, algo transformador. Mas a inovação do Clube da Esquina não foi só na música, não. A alma do disco está mesmo na poesia. Uma poesia que fica girando em torno de uma metáfora muito, muito poderosa. A estrada. Essa imagem aparece em várias canções. E não é só uma estrada de asfalto. É uma jornada da alma, sabe? Uma fuga daquela realidade opressora. Uma forma de lidar com aquele sentimento de não pertencer, de ser um estrangeiro no próprio país. Esse verso é um bom resumo. Eu já estou com o pé nessa estrada. É quase um grito de urgência, sabe? Uma necessidade de seguir em frente, de buscar um futuro que fosse diferente daquele presente tão sombrio. É uma declaração de esperança, de persistência. E esse outro verso aqui, Sou do mundo, sou Minas Gerais, ele é brilhante porque ele revela a filosofia do álbum. A tal esquina do clube não era um lugar físico em Minas, era um estado de espírito, um ponto de encontro onde o regional, o mineiro, se encontrava com o universal. Tá, mas e aí? Como é que essa história toda começou? A faísca que acendeu essa chama criativa não veio de um estúdio de gravação. Veio da escuridão de uma sala de cinema. Para entender isso, a gente volta para 1964. Tinha lá um músico jovem, super talentoso, chamado Milton Nascimento, o Bituca. Só que ele ainda não tinha abraçado a música como vocação. Ele pensava em seguir uma carreira mais certinha, mais segura, talvez no escritório. E aí entra em cena o amigo dele, Márcio Borges. O Márcio insistia, mas insistia muito, para que o Bituca fosse assistir a um filme francês chamado Jules e Jimmy. Ele tinha certeza que a história daquele filme, sobre uma amizade muito forte e fora dos padrões, ia tocar o Milton de um jeito especial. Um dia, o Bituca finalmente foi. E o que aconteceu foi transformador. Ele entrou no cinema às 2 da tarde, cheio de dúvidas sobre o futuro. Ele assistiu ao filme uma vez, duas, em looping, e só saiu de lá às 10 da noite, completamente hipnotizado. O filme parece que destravou alguma coisa dentro dele. O próprio Milton conta que ver a amizade retratada daquele jeito, como uma força tão vital, foi uma revelação. Naquela mesma noite, ele foi para a casa do Márcio e eles compuseram de uma vez só as 3 primeiras canções da carreira dele. Dá para imaginar? Ele saiu daquele cinema outra pessoa. Não era mais um músico hesitante, era um compositor. Então, no fim das contas, o Clube da Esquina nunca foi um movimento planejado, com manifesto e tudo mais. Foi um feliz acaso. Uma aventura de amizade, como eles dizem, que acabou dando voz a toda uma geração que se sentia meio perdida naqueles tempos sombrios. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Fica a pergunta, e se a arte mais potente, aquela que dura para sempre, não nascer de grandes planos e estratégias,
mas de algo bem mais simples e profundo, como a pura conexão humana, a amizade encontrando um jeito de se expressar.